119, versículo 116, assim diz a Escritura Sagrada: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Amém? Abra sua Bíblia agora no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 9. Vamos ler o versículo 8º e versículo 9 de Êxodo, capítulo 34. Diz assim a Escritura Sagrada: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém? Meus irmãos, estamos no dia 2 de janeiro de 2022. Estamos no início de mais um ano. E com certeza ninguém trata o início de um ano com indiferença. É ou não é? Este é um tempo em que nos achamos reflexivos, com esperança, mas ao mesmo tempo com medo do que acontecerá. Por que eu estou falando isso? Porque eu enviei agora, no dia 30, uma mensagem para um amigo meu, desejando a ele um feliz ano novo. E a resposta dele foi a seguinte: comemoramos a esperança do próximo ano ou o medo dele ser pior? Essa foi a resposta. Comemoramos a esperança do próximo ano ou o medo dele ser pior? Com base nesta palavra dele, eu queria caminhar um pouco com o texto bíblico, e eu comecei a pensar sobre isso. Há o medo do novo, que parece ser o velho, que apareceu há 2 anos, e não sabemos se vai embora. Você sabe do que eu estou falando, né? Não sabemos o que vai acontecer este ano, uma nova cepa. Estamos aí preocupados, o mundo está preocupado. Há o desejo natural da segurança de encontrar um futuro previsível para este novo tempo. E a pergunta é: como iremos encarar este novo ano, ou este ano novo? Comemoramos a esperança do próximo ano ou o medo dele ser pior? Essa é a pergunta. Esperança ou medo de um novo ano? É o tema desta mensagem. No texto lido, meus irmãos, que nós lemos aqui, o povo de Israel havia saído do Egito, cheio de esperança de encontrar a terra prometida. Era um novo tempo, havia muitas expectativas, desejos, os milagres de Deus acompanhavam eles através da nuvem, através da coluna de fogo, o mar se abrindo, e tantas coisas aconteceram no deserto, neste novo tempo. E agora, meus irmãos, depois de 3 meses no deserto, este povo chega ao Monte Sinai. É justamente o texto onde nós estamos. 3 meses saindo do Egito, andando pelo deserto e chegando ao Monte Sinai. E lá neste monte, Deus deseja revelar a sua lei a Israel. É interessante nós vermos lá em Êxodo capítulo 19, Deus colocando limites para ninguém subir ao monte, somente Moisés e Josué. E Moisés sobe a primeira vez e Deus revela os seus mandamentos. Mas ao retornar, meus irmãos, encontra no acampamento o povo pecando, rebelando-se contra Deus. Moisés quebra as tábuas da lei e Deus manda de volta ao Monte Sinai. Moisés sobe ao Monte Sinai. E neste retorno ao Monte Sinai, quando encontra-se com Deus, o que Moisés faz? Moisés intercede, Moisés clama. E qual foi o pedido e o clamor de Moisés? É o texto que nós lemos. 3 pedidos. Primeiro, segue conosco, ó Deus. Segundo, perdoa o nosso pecado. Em terceiro, toma-nos por tua herança.
Foi basicamente o que Moisés pediu lá naquele monte, diante de Deus. E qual é a justificativa para esses pedidos? O versículo anterior nós podemos ver, Moisés diz assim: olha, Senhor, se estás de fato contente comigo, se tu enxergas algo bom em mim, tem misericórdia. De quem? Deste povo. Aqui que nós vemos o clamor de Moisés. Interessante, meus irmãos, que até mesmo no texto original, não há menção aí, se você olhar na sua Bíblia, do nome Jeová. Geralmente nas Bíblias, quando tem o nome Jeová, ele aparece em caixa alta, não é? Mas aqui o texto traduzido é Adonai. Aqui não foi traduzido por Jeová. Alguns dizem que isso tem a ver com os escribas, quando escreveram, eles traduziram por Adonai. E Adonai quem é? É o Deus do pacto, Deus da aliança, Deus daquele que tem com os seus filhos um concerto. Nós vemos Moisés falando com o Senhor desta forma, com base na aliança do Adonai. Moisés clama: tem misericórdia deste povo, ó Deus. Eu creio, meus irmãos, que esses pedidos de Moisés é nada mais do que o desejo, o anseio por segurança, e é o que todo mundo deseja, não é verdade? Você deseja segurança nesse ano que se inicia? É o que nós desejamos, meus irmãos. Você já parou para pensar a quem irás recorrer se as coisas apertarem? A quem você vai recorrer? A pergunta ainda é: quem você recorreu no ano de 2021? A quem você procurou para obter as suas respostas, as suas dúvidas? Você se sentiu suprido? Aonde que está a sua esperança? A quem temos recorrido com todas as nossas forças? Quando nós vemos o primeiro texto que nós lemos, o salmista disse: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Você já se sentiu envergonhado na sua esperança? É o que nós vemos aqui, meus irmãos. Aqui vemos o povo de Israel saindo do Egito com a esperança da terra prometida que Deus daria a eles. Mas esta promessa estava sofrendo risco. Risco por quê? Porque o povo estava pecando. E o que Moisés fez? Eu gostaria nesta noite de destacar 3 pedidos de Moisés, para que sirvam como exemplo daquilo que devemos fazer diante do novo ano que se inicia. É possível que haja esperança de Deus em seu coração, mas para que você não se desvie do propósito, e a esperança se transforme em medo e o envergonhe, você deve seguir, nós devemos seguir o clamor de Moisés, o clamor que ele fez no monte de Deus. Amém? Em primeiro lugar, então, meus irmãos, eu quero aqui destacar que a esperança de Moisés está firmada na companhia do Senhor. Por quê? Porque o texto fala justamente sobre isso. Moisés disse assim: Senhor, segue conosco. Deus disse a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito. O próprio Deus estava descontente com aquele povo, porque havia um pecado. E Deus diz: olha, Moisés, eu enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora todos os outros povos, porém eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Êxodo capítulo 33. Então a proposta, meus irmãos, de Deus para Moisés diz: olha, Moisés, eu estou abalado, ou seja, entristecido com esse povo, eu não vou mais andar com ele, eu vou enviar um anjo para que vá contigo. Deus promete enviar esse anjo para seguir o povo de Israel. E a pergunta é: Moisés aceitou essa proposta? Não. O que nós vemos no texto, meus irmãos, é que ele não aceitou essa proposta. Por quê? Porque somente a presença do Senhor é que daria a segurança que Moisés esperava para chegar à terra prometida. O que vemos, meus irmãos, é que Moisés, mesmo que parecesse uma boa proposta, acompanhando o anjo do Senhor, Moisés entendia que não, por isso ele suplica: ó Deus, caminha conosco, Senhor. Eu não quero ir sozinho, ou mesmo com o anjo, eu quero ir com o Senhor. Eu
Eu pergunto a você, o que você acharia dentro de uma proposta dessa? Olha, nesse ano de 2022 eu vou ter um anjo do teu lado. Tem gente que ia dar glória a Deus. Mas não foi assim com Moisés. Moisés disse não. Talvez alguns se contentem com o anjo seguindo, mas Moisés não. Ele queria o próprio Deus guiando os seus passos. Amém. Talvez alguns se contentem com o anjo seguindo, mas Moisés não. Só para fazer uma analogia aqui, quem já andou ou fez uma viagem de carro para uma cidade que de repente você não conhecia e precisou de um GPS? Já aconteceu assim? Acertou o lugar? Como é que foi isso aí? Agora, por outro lado, se você conhece uma pessoa que conhece muito bem o caminho, o que você vai preferir? A pessoa andar junto com você ou o GPS? Quem já andou com o GPS sabe responder isso aí. Olha, se ele sabe o caminho, por que eu vou precisar do GPS? Aqui, meus irmãos, o que vemos é que Moisés não queria um anjo, por mais capazes que eles fossem para a guerra ou para a condução. Quando nós vemos anjo na Bíblia, podemos lembrar de 2 Samuel 24:15, que diz que o anjo do Senhor matou num só dia 70.000 homens na tenda de Araúna, quando lá houve aquela questão de Davi. 70.000 homens. Opa, tem um guerreiro do meu lado. Mas Moisés disse, não, Senhor, eu quero que o Senhor vá nessa viagem comigo. Eu prefiro a tua companhia, Senhor. Eu sei que isso é tudo muito bom, e a palavra de Deus diz, os anjos do Senhor acampam ao seu redor os que o temem, os livra do mal, mas eu quero a tua companhia. É muito interessante nós vermos isso. Sabe por quê? Porque Moisés é como se dissesse assim, olha Deus, quanto pior esse povo é, mais eles precisam da tua presença. Quanto mais eles pecam, eles mais precisam de ti. Assim era a mentalidade de Moisés. Era um verdadeiro pastor. Moisés dizia assim, Deus, eu não tenho poder nem paciência para conduzi-los, para suportá-los, mas tu és Deus e não homem. Amém. Como pastor, muitas vezes a gente cansa de alguém, mas Deus não se cansa, amém? Aleluia! O pai pode cansar, né, do filho e diz, olha Deus, toma jeito com esse menino que eu não aguento mais, mas Deus jamais se cansa. Então Moisés diz, Senhor, vá comigo, ó Deus, eu preciso da tua presença. Era isso que ele queria, meu irmão. Quem você quer que esteja contigo nesta caminhada? É preciso que a gente venha saber muito bem com quem que você quer andar este ano. A esperança de Daniel não estava no rei que gostava dele, mas a esperança de Daniel estava no Deus que o livrou da cova dos leões. Amém? Era essa a esperança. Apesar do rei gostar dele, não pôde o livrar, mas Deus o livrou. Podemos saber, meus irmãos, que a esperança de Davi não estava na armadura de Saul, mas no Deus que o deu vitória. Não era a armadura de Saul. Então a gente começa a pôr a nossa esperança em outras coisas secundárias e não o próprio Deus. Precisamos lembrar disso, meus irmãos. A esperança de um pendente aleijado estava em algumas moedas na porta do templo, mas chegaram Pedro e João e ofereceram uma esperança, não na prata ou no ouro, mas em Jesus, e disse, no nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso não tem preço. Amém? É essa esperança, meus irmãos, que vemos aqui. Quem deseja você andar neste ano de 2022? Com quem você deseja andar? O salmista disse, não permitas que a minha esperança me envergonhe. Para que isso não acontecesse, Moisés disse, Senhor, segue conosco. Fica conosco, ó Deus. Meu irmão, que você tenha isso em sua mente. Peça ao Senhor, Deus, eu quero que o Senhor esteja dentro da minha casa. Quando de repente quiser falar mais alto, que o Senhor fale mais alto. Quando a situação estiver difícil, que a paz do Senhor esteja no meu lar. Segue comigo, Senhor, neste ano, para que eu não fique aflito e não venha esmorecer. Amém? Esse foi o primeiro pedido de Moisés. Mas o segundo pedido de Moisés tem a ver com a esperança de Moisés, que estava firmado no perdão do Senhor. O primeiro pedido estava firmado na companhia do Senhor, e o segundo pedido estava firmado no perdão do Senhor.
O que faz Moisés ser um homem diferente dos demais era a sua capacidade de interceder pelo outro. Ele sempre estava em busca de interceder pelo outro, e nós vemos isso, meus irmãos. Tanto é que no texto lido era a terceira vez que Moisés intercede pelo povo. Da primeira vez foi quando Deus queria destruí-los por causa da falta de fé e ingratidão, ou seja, logo quando Moisés subiu no Monte Sinai, aí ele subiu nesse monte lá, permaneceu durante quantos dias? 40 dias. E ao estar naquele monte por 40 dias, o povo perdendo a esperança e se apropriando do medo, disse, Êxodo capítulo 32, versículo 1, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. O que aconteceu é que o povo ficou inquieto com a demora de Moisés e começaram a duvidar que Moisés estivesse vivo. Por isso eles disseram, olha, façamos deuses que vão adiante de nós, para que a gente não vá sozinho. O povo, envergonhados na esperança, com medo de ficarem só, resolveram fazer deuses para os guiar. Meu irmão, que terrível isso. Esta é a mente de gente que no meio do caminho, mesmo tendo uma promessa de Deus, o pavor lhes toma conta e decidem seguir caminho sozinho ou naquilo que ele acha ser o certo. Mas você sabe que isso não dará certo. Quantas vezes você diz, olha, Deus não me responde, eu preciso fazer alguma coisa. Quem se lembra de Saul, né? Está demorando o profeta, eu vou fazer. Meus irmãos, os israelitas continuaram como religiosos, mas a adoração era outra. Antes adorava ao Deus Todo-Poderoso, agora queria adorar os deuses do Egito. Quem é o Deus que você criou para si? Tem muita gente que está na igreja, mas tem um Deus, e o Deus pode ser o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu filho, a sua esposa e tantas outras coisas. Você sabe de Abraão, meu filho, idolatrando o seu filho, e Deus diz, olha, vai para o monte e oferece ele. Quem é o teu Deus? Cuidado que ele vai pegar e te mandar para o monte Moriá. Você está entendendo? Aqui, meus irmãos, o que nós vemos, todos esses deuses que tomam, Deus é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Todos esses representam os deuses do Egito. É aquilo que as pessoas de repente acham que eu posso viver só com isso, eu não preciso de Deus. Não, meu irmão, cuidado com isso. Quantas pessoas no meio do caminho voltam para os deuses do Egito por causa do medo? E nessa hora Deus manda Moisés descer do monte. O povo havia se corrompido, se desviado do caminho, afastaram da direção de Deus, fizeram uma imagem para si, dizendo, são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. E nesta hora Deus diz a Moisés, e diz da seguinte forma, olha, esse povo é de dura serviço é pescoço duro, homens obstinados, duros de coração, sempre resistindo e desviando-se das ordenanças de Deus. Por isso, Deus apresenta a proposta a Moisés, olha, agora pois, deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Êxodo capítulo 32, versículo 10. A primeira vez Deus diz, olha, Moisés, o povo está fazendo o que é errado, eu vou arrebentar com eles, eu vou acabar com eles, e de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Olha que proposta. Uma outra proposta que Deus dá para ele. Quem não gostaria de uma proposta como essa? Olha, eu sou tal. De mim Deus vai fazer uma grande nação. De repente alguns poderiam subir a cabeça, olha, gostei Deus, acaba com todo mundo aí, eu tenho capacidade para isso. Foi assim que Moisés fez? Não, meus irmãos. Em cima do monte, Moisés intercede pelo povo. Se você for ver lá em Êxodo capítulo 32, versículo 13, nessa primeira intercessão, lá em cima do monte, Deus diz, lembra-te, ó Deus, das tuas promessas,
a Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que quando Moisés intercede a primeira vez pelo povo, lembra do que tu falaste lá no passado, ó Deus, quanto a este povo. Lembra-te, ó Deus. É interessante que nós vemos aqui, Deus ouviu Moisés e lembrou da sua aliança. A história diz que Moisés desce do monte, vendo o povo daquela forma, acendeu a ira dele. O texto sagrado fala sobre isso. Ele quebrou as 2 tábuas da lei e mandou matar todos os idólatras, e naquele mesmo dia morreu mais de 3.000 homens que estavam adorando de forma indevida lá naquele monte, perto do monte. Depois que todos eles morreram, o que Moisés fez? Aí nós vemos Moisés novamente, pela segunda vez, intercedendo a Deus pelo povo. Meu irmão, que intercessor é esse, né? O povo apronta, recebe a punição, mas ele novamente intercede, e pela segunda vez ele diz: ó Deus, perdoa a maldade e o pecado deste povo. De uma certa forma ele estava dizendo assim: olha, se Adonai não perdoar a iniquidade e o pecado, não podemos esperar que Adonai vá conosco. Então perdoa, para que a tua presença vá conosco, perdoa, Pai. E ele pede que Adonai faça isso. Novamente Deus manda Moisés para o monte. Aqui chegamos na terceira vez. Quando ele chega lá no monte pela terceira vez, aí nós chegamos nesse texto que nós lemos. Moisés novamente intercede pelo povo. Agora, o que eu acho interessante nessa terceira intercessão, se você tiver com a sua Bíblia aberta, na terceira vez que ele ora da seguinte forma: de fato, este povo é teimoso e insubmisso. Este povo é desta forma. De fato, Senhor, tu tens razão dele ser desta forma. Depois de ele afirmar isso, depois de afirmar o que eles são, um povo de dura cerviz, ele clama a Deus que viesse perdoar a maldade e o pecado de quem? Olha na Bíblia, daquele povo? Não. Moisés diz: já que esse povo é desta forma, ó Deus, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado. Olha que interessante, meus irmãos. Quem tinha pecado era Moisés? Não. Quem tinha pecado era o povo, e ele diz: o povo é assim mesmo, ó Deus. Mas por favor, ó Pai, perdoa a nossa maldade. Ele se incluiu nisso, meu irmão. Que interessante nós observarmos Moisés. Quem havia pecado era o povo, e por que Moisés se inclui pedindo perdão a Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque ele sabia que ele também era responsável pelo povo, e logo pedia por ele também. Eu creio, meus irmãos, que todo verdadeiro líder reconhece que há limitações dele, e que necessita da mesma graça do perdão, pois de outra sorte nunca conseguirá avançar na fé. Então eu me coloco no meio deles, eu faço parte deste povo. Ele se colocou com aquele povo pedindo perdão a Deus. Você está vendo aqui, meu irmão, como é importante isso? Caminhar juntos. Eu não estou aqui querendo acusá-los, vocês fizeram errado, mas não estou aqui para acusá-los. Eu estou dizendo assim: Senhor, perdoa-nos, ó Pai, porque eu também tenho a minha parcela, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dívidas. Amém? O que nós vemos, meus irmãos, é que o verdadeiro líder deve seguir dessa forma. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui o que nós vemos é o que nós precisamos é do perdão de Deus. O salmista disse: não permitas que a minha esperança me envergonhe. Por isso Moisés disse: perdoa nosso pecado, para que eu não venha me envergonhar, ó Deus, e o teu povo venha chegar na terra da promessa. Amém. Essa foi, meus irmãos, o segundo pedido de Moisés, e assim caminhamos para o terceiro pedido de Moisés. O terceiro pedido de Moisés tinha a ver com a esperança
que havia no coração de Moisés, e ela estava firmada no fazer parte da herança do Senhor. O que Moisés estava pedindo em terceiro lugar era: leve-nos como tua herança, Senhor. Nós queremos fazer parte da tua herança. Em outras palavras, estava dizendo assim: aceita-nos como teu, aceita-nos como tua propriedade. Ó Deus, aceita-nos. Meus irmãos, esse é um pedido com base na graça e na misericórdia de Deus. Por quê? Porque o povo era um povo ingrato, e Deus não queria acompanhá-los, e havia razão para isso. Mas aqui Moisés estava pedindo graça e misericórdia. A oração de Moisés é que Deus fizesse de Israel como sua porção, ou como sua propriedade. Moisés disse: olha, torna-nos como tua herança, faz-nos teu povo, tua propriedade. Amém? Quando nós vamos para o Novo Testamento, meus irmãos, Paulo trata de Israel, estava falando de Israel, como uma igreja que fora enxertado na oliveira. Nós podemos ver lá em Romanos capítulo 10, 9, 10, 11, falando sobre essa verdade. Quando olhamos para o Novo Testamento, a palavra para a igreja tem a ver com noiva do Cordeiro, está tudo ali junto. Quando nós vemos, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é quem? Que é Cristo. E aqui, meus irmãos, vemos ele apontando para esta verdade. Quando Paulo diz: olha, eu estou pronto para fazer isso, para vos apresentar a Deus. Paulo aqui fala de um costume entre os gregos. Nesse costume havia um oficial cujo negócio era educar e formar as moças para o casamento, e em seguida apresentá-las àqueles que seriam seus maridos. Paulo tratava a igreja dessa forma e dizia: olha, eu tenho zelo por essa igreja, porque não é minha, é do Cordeiro de Deus, é de Jesus, e eu preciso fazer isso. Paulo sentiu o peso dessa responsabilidade, e é o mesmo peso que Moisés sentiu anos antes, suplicando: ó Deus, toma-nos por tua herança, faça isso conosco, ó Deus. Meus irmãos, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, vemos a ligação do noivo com a noiva. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Olha que lindo, meu irmão. Quando nós olhamos essa noiva aqui, agora acompanhe comigo o raciocínio lógico do que acontece com essa noiva. Segundo esse texto, a beleza da noiva vem de quem? Do noivo. A beleza da noiva vem do noivo. Não é assim nos casamentos, não é assim que acontece, pois a noiva escolhe o vestido, a noiva arruma os cabelos e faz tudo para chegar à cerimônia adornada. Para quê? Para agradar o noivo. Não é assim? Aí fica lá, se prepara. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos esse texto e a palavra de Deus que fala sobre o noivo e a noiva, segundo a Bíblia, a beleza da noiva não vem dela mesma. A beleza da noiva vem do noivo. O adorno da noiva vem do Cordeiro. Amém? Por isso, é isso que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 27, ele se entregou para santificar e lavar a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Meu irmão, você não consegue fazer aquilo que o noivo faz por você. Aleluia! Então tem muita gente que diz: olha, pela minha religiosidade eu vou chegar a Deus. Não vai.
Pela minha capacidade eu vou chegar a Deus, não vai. Eu vou santificar-me por conta própria, não vai. Mas aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. Amém? É o Cordeiro que faz isso, é o noivo que faz isso, meus irmãos. Ele nos lava, Ele nos resgata, e o primeiro agir do Espírito Santo em nós, nesse processo todo, é o processo da regeneração. Regeneração é quando justamente o Espírito Santo vem dentro de nós e gera uma nova vida, e essa nova vida é gerada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, e o novo nascimento é a evidência dessa vida, quando você começa a querer comer e desejar a palavra de Deus. Você deseja a palavra de Deus porque alguém regenerou você, porque alguém transformou você e te limpou por completo. Amém? É aquela mesma ilustração que Ele nos tira da lama e depois tira a lama de nós. Aleluia! Esse processo de santificação é sinergia, Ele agindo juntamente conosco. Que bênção podermos ver isso, meus irmãos. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. É a glória de quem? É dEle. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Quando nós olhamos no último capítulo da Bíblia, capítulo 22 do livro de Apocalipse, há um convite da noiva, do noivo e da noiva. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? É dentro dessa perspectiva, desse versículo, meus irmãos, que Moisés pede: toma-nos por tua herança. Aqui o que eu vejo nesse texto, meus irmãos, é que o grande anseio de uma noiva não é ter uma casa, mas é ter um esposo. Amém? Qual é o teu anseio como noiva do Cordeiro? São bens? Ou ter o Cordeiro? Aqui, meus irmãos, o seu coração, o coração da noiva não está nas coisas, mas no seu amado. Aqui o que nós aprendemos, que ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo amado de sua alma. Havia uma promessa quando aquele povo saiu do Egito, e a promessa era para a terra que mana leite e mel, mas no meio do caminho Moisés percebeu: olha, você precisa preferir a companhia do Senhor, você precisa preferir o perdão do Senhor, você precisa preferir fazer parte como noiva do Senhor do que a promessa. Meu irmão, a gente está esquecendo sobre isso. É verdade, é bom falar que Jesus vem buscar a sua igreja, mas você quer ir para o céu para quê? Quando criança, eu me lembro, eu nasci num lar evangélico, eu quero ir para o céu porque eu quero ver ruas de ouro. O problema é que tem gente que não saiu desse padrão, quer ver ruas de ouro no céu. Meu irmão, eu não quero mais ver ruas de ouro, nada, eu quero ver o noivo. Eu quero ver Ele, abraçar Ele e dizer: oh Pai, eu cheguei, eu estou aqui, obrigado, porque Tu me salvaste, Tu me remiste. Meu irmão, nós precisamos de gente assim, que anseia pelo noivo, anseia por o amado da nossa alma. É disso, meus irmãos, que Moisés queria. Moisés queria que Israel tivesse esse relacionamento pessoal com Adonai. Não era somente para andar com eles. Moisés queria que não somente perdoasse os seus pecados, mas que desejasse acima de tudo a companhia do noivo. Estar perto do noivo. Eu pergunto para você nesta noite: qual estágio você está? Qual estágio desta oração você está? Aqueles que são herança do Senhor, esses sim buscam uma vida com o noivo, em comunhão e desejo pela sua volta. Esses que desejam a volta do noivo, esse tem um desejo da intimidade, de procurar as águas profundas, onde nada mais importa.
Somente você vai ter desejo de se aprofundar no Senhor, de entrar nas águas profundas, se você realmente desejar o noivo. Estes possuem a maturidade da busca pelo noivo, e isso basta. Meus irmãos, é disso que nós precisamos. Por isso o clamor da noiva é: vem, ó amado da minha alma. Essa oração, meus irmãos, deve ser a oração fervorosa da igreja: vem, Senhor Jesus. O anseio da igreja é pela chegada do seu noivo para entrar no seu lar eterno. A igreja proclama que Jesus satisfaz, pois ele tem a água da vida. O mundo não pode matar a sede da noiva, assim como o Egito não podia matar a sede de Israel. Por isso precisamos da noiva. Mas por graça, o noivo diz lá em João capítulo 4, versículo 14, ele diz assim para uma mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E você conhece o texto bíblico, o que ela diz? Dá-me desta água. Imediatamente ela gritou: dá-me desta água, para que eu não torne a ter sede novamente. Meu irmão, você que está aqui nesta noite, você que está nessa transmissão, eu pergunto a você: será que você tem gritado desta forma, conforme essa mulher? Dá-me desta água. Meus irmãos, eu creio que nós vivemos uma época em que na igreja haja conversões de pessoas gritando: Senhor, dá-me desta água, para que eu não venha ter mais sede. Porque o que eu tenho visto é muita gente dentro da igreja mesmo, morrendo de sede, precisando desta água. Grite ao Senhor nesta noite: ó Deus, dá-me desta água. Eu quero desta água, para que não torne a ter sede. Meus irmãos, estamos no início de um novo ano. A pergunta que eu faço: o que devemos comemorar? O que você tem para comemorar? Comemoramos a esperança de um novo ano, ou o medo dele ser pior? Qual a resposta certa? Depois de tudo que nós ouvimos, qual é a resposta certa? Comemoramos a esperança deste novo ano, ou o medo dele ser pior? Eu creio, meus irmãos, que nenhuma dessas é a resposta certa. Sabe qual é a resposta certa? Comemoramos a esperança do Cordeiro. Aleluia! É Ele quem diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, é essa a resposta que deve estar no seu coração, na sua mente nesta noite. Fique de pé onde você está. Fique de pé. Qual a esperança que há no seu coração? Que haja essa esperança dentro de você, meu irmão. Você que está iniciando esse ano, que haja essa esperança de dizer: olha, Senhor, eu não sei como vai ser este ano, mas eu estou esperando o Cordeiro. Eu quero que o Cordeiro venha. Pode ser no mês de janeiro mesmo, eu estou esperando, para que a glória seja do Cordeiro, o louvor seja do Cordeiro, a honra seja do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, que vemos no último versículo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, a última palavra da igreja era: ora vem, Senhor Jesus.